Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, 9 de junho de 2026, e o nosso querido amigo, Tenente Coronel Anthony Aguilar, está de volta. Bem-vindo de novo, Tony. Obrigado. Valeu pelo convite. É ótimo estar aqui e poder ter essa conversa, porque tem muita coisa acontecendo. Exatamente. Eu quero começar com a notícia mais recente que o Donald Trump anunciou. Ele postou o seguinte: acabei de ser informado por nossas grandes forças armadas que na noite passada, os iranianos derrubaram um dos nossos helicópteros Apache, altamente sofisticados, enquanto patrulhava o Estreito de Hormuz. Havia 2 pilotos a bordo. Ambos estão bem e sem ferimentos. Mesmo assim, os Estados Unidos precisam, por necessidade, responder a esse ataque. E aqui está o que a gente soube do lado iraniano. Eles disseram que o helicóptero americano não estava voando sobre águas internacionais e que vão responder de forma imediata e decisiva a qualquer ataque americano contra o Irã. Parece que o Donald Trump, como ele mencionou nessa postagem, vai tomar alguma atitude em resposta ao que aconteceu. E pelo que está acontecendo no Oriente Médio, a gente sabe o quanto essa situação é complexa agora. Mas qual seria a resposta? O que você diria se fosse um conselheiro do Donald Trump? Qual deveria ser a reação ao que o Irã acabou de fazer? Bom, antes de tudo, eu quero dar um pouco de contexto para o público sobre o helicóptero Apache e essa queda que teria sido causada possivelmente por um drone. Quando a gente fala desse helicóptero em específico, o Apache é uma aeronave de ataque e reconhecimento. Até agora, eu não vi nenhuma informação do Comando Central dizendo se era um AH-64 Apache dos Estados Unidos ou um AH-64 Apache Longbow, que é uma versão ainda mais avançada que o modelo padrão e tem mais capacidade de vigilância e reconhecimento. Mas independentemente do tipo, uma coisa é certa: helicópteros não têm assentos ejetáveis. Se você é o piloto e o helicóptero é atingido, não tem como pular fora nem ejetar. Você leva a aeronave até o chão. Então, ela não explodiu no ar. Foi gravemente danificada, a ponto de cair na água. Caiu no Golfo de Omã. A gente sabe disso, confirmado pelo CENTCOM, porque o CENTCOM informou que os 2 pilotos foram resgatados inicialmente por um drone marítimo dos Estados Unidos. Ou seja, eles estavam na água. Então, ao pilotar esse helicóptero, ou eles fizeram um pouso forçado no ponto onde foram atingidos. O que teria sido sobre o espaço aéreo e as águas territoriais de Omã? Ou foram atingidos no Irã e tentaram voltar para uma área segura ou neutra nas águas de Omã, em vez das águas iranianas. Mas no fim das contas, o ponto é que essa aeronave estava em operação militar. Ela não estava parada em alguma pista de pouso. Desculpa para você, Pats Wolbos, Tony. Era um H-64. Sim, eu sei. Sim, o helicóptero AH-64 Apache tem 2 versões. Tem a versão padrão e tem a versão chamada AH-64 Longbow, que vem com um sistema adicional de vigilância. Dá para diferenciar fácil, porque o AH-64 Longbow tem no topo do rotor uma espécie de cápsula grande que parece um prato. Então, de novo, eu não sei se esse era o modelo de ataque AH-64 ou o modelo de reconhecimento armado AH-64 Longbow. Eu acredito que provavelmente era o AH-64 Longbow, de reconhecimento e ataque, porque eles estavam fazendo uma missão de reconhecimento armado. E depois no retorno, e lembra, há mais ou menos uma semana, os Estados Unidos atingiram um petroleiro iraniano com um míssil Hellfire, disparado por um helicóptero Apache. Eles estão fazendo reconhecimento armado no Estreito de Hormuz, ao sul do estreito, ao longo do Golfo. Então, considerando esse abate, se eu fosse o conselheiro do presidente, eu olharia para isso e diria: certo, senhor, o senhor deixou claro que a sua linha vermelha para uma escalada seria qualquer morte de americanos, não feridos, não helicópteros, não jatos, mas qualquer morte de cidadãos dos Estados Unidos seria o limite para retomar hostilidades diretas entre os Estados Unidos e o Irã.
Então o Donald Trump está meio que empurrando essa linha vermelha um pouco mais para frente, dizendo, olha, isso não pode continuar sem resposta, isso não pode ficar sem punição. Se eu fosse o conselheiro do presidente, eu recomendaria evitar ataques que aumentem a escalada. Eu aconselharia a não retomar as hostilidades com o Irã e a encarar essa situação com a ideia de, ok, estamos em guerra. A gente está tentando manter esse cessar-fogo muito frágil, praticamente ligado a aparelhos, que o Donald Trump continua insistindo que ainda existe. Mas, pelo que o Irã vê, e pelo que eu vejo também, esse cessar-fogo já acabou faz tempo. Já era. Mas se o Donald Trump quer passar a impressão de que ainda existe uma trégua, mesmo que frágil, então isso não deveria ser respondido com hostilidade ou ataques. Agora, se ele insistir, dizendo, não, eu preciso mostrar força, eu preciso atacar, então eu daria a ele, antes de tudo, um conselho militar, que mire em alvos de importância tática, não operacional nem estratégica. Eu não atacaria a ilha de Kashmir, também não atacaria a ilha de Karg, nem Teherã, e nem alvos no continente. Eu provavelmente miraria em algum alvo no Estreito de Hormuz, talvez uma lancha rápida ou uma capacidade iraniana de míssil antinavio em algum ponto da costa. Eu escolheria algo que pudesse ser diretamente relacionado a isso, algo que, muito provavelmente, lançou ou guiou o disparo que derrubou aquilo, para evitar uma escalada maior além desse confronto. Agora, se a gente olhar para esse confronto do ponto de vista da autodefesa iraniana, se esse helicóptero Apache Longbow estivesse voando dentro do espaço aéreo do Irã, então o Irã teria justificativa para derrubá-lo, já que tecnicamente ainda estamos em guerra. Mesmo em meio a um cessar-fogo, a gente está realizando um ato militarmente hostil. Então o Donald Trump pode olhar para isso e pensar, ok, estamos em guerra, cometemos um ato hostil, eles responderam, e ponto. Se o Donald Trump insistisse e dissesse, olha, me deem opções de resposta, eu diria, tudo bem, então vamos mirar num alvo tático. Agora, se ele insistisse em um alvo operacional ou estratégico, como a ilha de Kashmir ou o território continental do Irã, eu aconselharia o presidente que isso provavelmente nos levaria a uma nova rodada de escalada direta entre os Estados Unidos e o Irã. E isso no momento em que a gente já sabe que o Irã e Israel voltaram a se enfrentar por causa do sul do Líbano e dos ataques perto de Beirute. Então a gente está basicamente recomeçando tudo de novo, dependendo de como o Donald Trump vai reagir. E o Donald Trump precisa pensar muito bem na resposta dele, porque o Irã já mostrou, assim como fez nos ataques a Israel, que vai revidar com força. Então o Trump realmente precisa avaliar essa resposta com cuidado. Se ele estiver planejando reagir, essa resposta tem que ser limitada, tem que ser tática. E ele, ou o Comando Central dos Estados Unidos, Tony, olha só o que o Pompeo disse. Ele está tentando convencer o Donald Trump, porque pessoas como o Pompeo e o Lindsey Graham estão tentando convencer ele de que a continuação da guerra traria benefícios para os Estados Unidos, traria benefícios para Israel, e que o efeito disso, o benefício disso para Israel, acabaria contribuindo para os Estados Unidos. Foi isso que ele disse. A Guarda Revolucionária e os líderes que ainda estão lá, controlando aqueles sistemas de armas, tornam muito difícil encontrar um caminho que leve ao resultado que o mundo precisa, que é a livre navegação pelo Estreito de Hormuz. Veja, eles já ameaçaram fechar o outro estreito também. É uma teocracia. Eles são determinados. A gente precisa continuar com firmeza suficiente para alcançar a vitória. O presidente Trump falou sobre conseguir rendição e capitulação. Eu tenho confiança de que ele não está cansado de vencer e que vai entregar uma solução que garanta isso para os Estados Unidos, para Israel e para os nossos parceiros árabes do Golfo.
O que esses caras querem dizer, quando argumentam que a gente precisa fazer alguma coisa no Irã, é que tem que haver algum tipo de operação militar em terra. Sem isso, não vai se conseguir nada. Mas será que eles realmente sabem do que estão falando, quando se trata do aspecto militar dessa operação, do jeito que estão falando? Bom, antes de tudo, eu espero que o Pompeo não esteja aconselhando o presidente. O que ele é agora? Tem um ex na frente do cargo dele. Quem se importa com o que ele diz? Ele é claramente um comentarista pago da Fox. É um falcão da guerra. Fica falando de guerra, 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 quando ele mesmo não vai ter que lidar com nenhuma das consequências disso, nem com o que pode vir depois. Eu acho que o Mike Pompeo hoje não tem credibilidade. Espero que o presidente não esteja ouvindo o que ele diz. E o mesmo vale para o Lindsey Graham. O Lindsey Graham é um falcão da guerra. O Lindsey Graham é sionista. O Lindsey Graham é financiado pelo lobby israelense, assim como o Mike Pompeo. Eles são apenas rostos de televisão. Vão para Fox News para soltar frases de efeito. E eles querem nos arrastar continuamente para a guerra, para nos manter presos numa guerra sem fim. Uma guerra prolongada vai exatamente contra tudo que foi a campanha do Donald Trump quando ele concorreu ao segundo mandato. Mas além disso, neste momento, o melhor para os Estados Unidos seria encontrar uma saída. Sair de alguma forma que ainda deixasse um pouco de dignidade. Então a questão é, como a gente sai disso? É pelo urânio? É fazendo algum tipo de acordo? A gente sabe que existem, eu chamo isso de inteligência de rumores. Não é confirmado, mas há boatos de que teria havido uma liberação de cerca de 3 bilhões de dólares em ativos pagos a Israel por meio do Catar, provavelmente com intermediação do Paquistão, para fazer esse pagamento em troca de o Irã não revidar contra Israel. Então a gente está vendo várias negociações tentando acontecer. Para os Estados Unidos reagirem agora, o que exatamente fariam? Se a marinha do Irã foi afundada no fundo do mar, se a força aérea iraniana foi destruída, se o Irã não tem mais nenhuma capacidade militar, como o Donald Trump disse há 2 noites, se eles praticamente se desintegraram, como ele afirmou, então por que retaliar? Se tudo isso for verdade, se estão desintegrados, desmoronando, à beira do colapso, sem força aérea, sem marinha, sem capacidade militar, então como é que eles derrubaram um helicóptero Apache? Como conseguiram abater um dos helicópteros militares mais avançados do mundo se toda essa capacidade já não existia mais? E se for isso mesmo, se essa é a narrativa que Donald Trump quer continuar, então a retaliação, nesse caso específico, só nos leva a uma escalada que não vai trazer nenhum resultado concreto, nenhum objetivo militar real que leve ao fim dessa guerra ou a qualquer tipo de negociação. Isso só serve para reacender tudo de novo. E alguém precisa dizer para o Mike Pompeo e para o Lindsey Graham que os Estados Unidos não estão numa posição de vantagem agora. Definitivamente não estão. Então, por mais que eles queiram continuar falando sobre guerra, 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 eles não estão olhando para as consequências do que a gente tem disponível na região, nem para o que pode acontecer se o Irã reagir e essa escalada sair do controle de Donald Trump. Tony, na minha opinião, a dificuldade no Oriente Médio não é entre o Irã e os Estados Unidos. É entre Israel e o Líbano, neste momento, porque é lá que a escalada está acontecendo. Por isso tivemos o ataque israelense a Beirute, a resposta iraniana, depois o ataque de Israel contra os iranianos e, em seguida, uma segunda rodada de resposta do Irã ao que Israel fez. E parece que, com o passar do tempo, e com a situação atual no Estreito de Hormuz, temos um bloqueio. Na verdade, 2 bloqueios, o bloqueio iraniano e o bloqueio americano. E quando olhamos para o Líbano e Israel, é um confronto. É uma guerra acontecendo ali. Israel está atacando, depois do ataque iraniano, e em certo momento recua um pouco, mas continua atacando o sul do Líbano. O Líbano, como a gente comentou. Sim, na cidade de Tiro.
O que é isso? O que eles querem do Líbano? É porque acham que tem alguma coisa acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos? É por isso que estão atacando ou ampliando a guerra para o sul do Líbano? Ou é outra coisa, sabe? Tipo, querer tomar o território? Até agora a gente viu as capacidades do Hezbollah, como eles conseguem reagir, contra-atacar. Hoje teve uma espécie de infiltração no norte de Israel. Como vem enxerga esse campo de batalha entre Israel e o Líbano? Bem, o campo de batalha entre Israel e o Líbano se tornou o principal ponto estratégico desse conflito, porque a gente vê que, se Israel continuar avançando dentro do Líbano, o Irã vai responder. Eles deixaram isso muito claro. O Líbano agora é considerado parte da defesa coletiva deles, na luta pelo fim da guerra, não só no Líbano, mas também em Gaza. E que isso vai continuar fazendo parte de qualquer acordo. Eles foram bem diretos. Se vocês atacarem o norte, se atacarem Beirute, nós vamos reagir. E foi o que aconteceu. Eles disseram que fariam isso e fizeram. Agora, com esses novos ataques no sul, de novo em Tiro e também ao longo do rio Litani, o que está acontecendo é um empurrão constante, cada vez mais perto dessas linhas vermelhas. Israel quer continuar o conflito com o Irã, com os Estados Unidos, levando a pior, lutando na linha de frente contra o Irã, para que Israel possa continuar sua guerra no Líbano. E não existe nenhuma negociação ou rendição que o Líbano possa oferecer que vá satisfazer Israel, a não ser entregar todo o país para eles. Não para no rio Litani. Não é uma questão de, se o Hezbollah parar e deixar a gente em paz no sul, a gente vai embora. E aí, pronto, o Líbano fica tranquilo. Israel nunca vai embora de um lugar depois que entra. Agora vão dizer que é para criar zonas de segurança, zonas de defesa, mas a verdade é que eles nunca saem. Eles vão continuar avançando. Israel não vai ficar satisfeito até ter todo o Líbano, tudo ao sul do rio Litani, e depois tudo ao norte do Litani, como uma zona de segurança contra o que eles veem como uma possível ameaça. E o que eles não entendem, ou entendem mas não aceitam, é que enquanto permanecerem lá, vão continuar enfrentando resistência. A resistência existe porque eles estão lá. Então, como a gente tem visto, eles não têm intenção de se retirar da ocupação no sul, nem de parar as operações militares nessa região. E o Irã já deixou claro que isso precisa acabar. Qualquer incursão que atravesse o Litani em direção a Dahieh ou Beirute é uma linha vermelha. Mas vocês também precisam sair do Líbano. E a gente ainda não viu isso acontecer. Na verdade, enquanto a gente fala aqui, os ataques de Israel continuam. Então eu acho que o campo de batalha entre Israel e o Líbano virou o ponto mais quente, a guerra ativa dentro desse conflito maior. Só que qualquer erro tático, qualquer engano ou erro de cálculo pode acabar puxando toda a região de volta para uma guerra ainda maior. É bem parecido com o que aconteceu nos dias que antecederam a Primeira Guerra Mundial. No dia 23 de julho, na véspera da Primeira Guerra, alguém achava que o mundo ia entrar numa guerra mundial? Não. A gente via exatamente esse tipo de coisa que está acontecendo agora. Tem um pouco disso acontecendo de novo. Tem um pouco disso acontecendo. Existe essa guerra em que, se algo acontecer lá, pode acabar afetando outras coisas. E aí, de repente, bum! O arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado. E essa é a faísca que leva todo mundo para a Primeira Guerra Mundial. Se você perguntasse para qualquer pessoa no dia anterior, ninguém imaginaria que estaríamos entrando numa guerra mundial. Então, é um barril de pólvora. E cada coisinha ali, há muito mais chances de escalada e de continuação do conflito na situação atual do que caminhos reais para a paz. Não estou dizendo que um caminho para a paz seja impossível, mas a probabilidade de escalada é bem mais presente. O prédio que eles atacaram em Dahieh, na parte sul de Beirute, estava vazio. Não tinha ninguém lá. Eles disseram que queriam atacar, sabe, atingir alguns combatentes do Hezbollah, talvez suas forças, seus comandantes. Mas o prédio estava vazio. Então, de certa forma, a operação fracassou. Depois, disseram que era uma operação simbólica.
Na sua opinião, por que eles precisavam fazer isso? Eles sabiam que não havia ninguém lá e atacaram o prédio só para ver qual seria a reação do Irã? Ou queriam assassinar alguns comandantes e a operação deu errado? E por isso disseram que era simbólica? Eu acho que o principal motivo de Israel ter feito o que fez no ataque no sul de Beirute foi porque Donald Trump disse para não fazer. Então eles precisaram adotar a postura de ninguém vai dizer pra gente o que fazer. Tipo, você não vai nos dizer o que podemos ou não podemos fazer. Eu acho que eles sempre ameaçam ataques em Beirute. Sempre ameaçam ataques ao norte do rio Litani. Sempre dizem que têm o direito de atacar a qualquer momento. Isso faz parte da narrativa e da postura deles. Então, nesse caso específico, com a tensão tão alta, é meio que, tá bom, eles sempre dizem que vão fazer isso. Mas agora, se eles fizerem isso, a gente acaba entrando nessa história. Então o Trump pensa, bom, eu tenho que dizer alguma coisa. Aí quando ele disse não façam isso, pronto, entram em cena vários egos, o de Netanyahu e o dele. E esses egos funcionam assim, você não vai me dizer o que fazer. Sabe, a narrativa no mundo é que Israel é um fantoche dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então eles pensam, vamos mostrar para vocês. E do lado do Trump é o contrário. A narrativa é que Israel é quem manda na gente. Pois não, vocês é que não vão me dizer o que fazer. Eu acho que aquele ataque foi planejado especificamente para ajudar o Netanyahu a aliviar a pressão política dentro de casa. Tem muita gente na extrema-direita do governo dele que acha que ele não está fazendo o suficiente. Eles não estão pedindo o fim da guerra, acham que ele não está sendo duro o bastante, que ele não é linha dura o suficiente. Então fazer aquilo faz parte da sobrevivência política do Netanyahu. E eu acho que, se o Donald Trump não tivesse feito tanto barulho dizendo não, 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 e transformado isso num grande assunto, talvez nem tivesse acontecido. Para mim foi uma mensagem, um gesto simbólico de Israel para dizer, ninguém diz pra gente o que fazer. Há alguns relatos dizendo que ontem à noite, Netanyahu teria dito ao seu gabinete que Israel talvez precise enfrentar o Irã sozinho, sem o apoio dos Estados Unidos. O que isso significaria? Como você enxerga esse tipo de situação, em que Israel teria que lutar sozinho, sem os Estados Unidos? Quais são as capacidades de Israel hoje? Bom, certamente as capacidades de Israel foram gravemente reduzidas. A gente sabe disso. Israel é uma força de defesa, não uma força expedicionária. A força aérea deles é muito boa para missões de longo alcance, muito específicas, muito limitadas. Eles não conseguem fazer campanhas de bombardeio prolongadas, conseguem fazer ataques pontuais. Campanhas estão fora do alcance deles, tanto em termos de logística, quanto de toda a estrutura necessária para sustentar uma operação desse tipo. Eles simplesmente não têm isso, não têm essa profundidade. Quando a gente olha como Israel travou guerras no passado, em terra, seja contra o Egito, o Líbano ou a Síria, o padrão era atacar rápido, atacar com força, consolidar os ganhos e depois manter o que conquistou. Mas essa guerra não é assim. Não dá para fazer isso numa guerra contra o Irã. E o Irã tem uma capacidade robusta de munições balísticas, mísseis e drones. Já a defesa de Israel está ficando cada vez mais fraca, cada vez mais limitada. Se Israel quiser agir sozinho e atacar com força, sem o apoio dos Estados Unidos, contra o Irã, eles simplesmente não têm capacidade nem meios próprios para resistir à ofensiva iraniana, com ataques e contra-ataques. Quer dizer, eles não têm como entrar em solo iraniano com força suficiente para encerrar o conflito. Também não têm como bombardear o Irã até destruí-lo completamente. E aí vem aquela ideia da opção nuclear, a grande, temida, assustadora opção nuclear. Vamos pensar nisso. Quando usamos armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, matamos um número enorme de pessoas logo no ataque inicial, porque todas estavam concentradas numa área muito pequena e densa.
E não foi a bomba nuclear, nem a explosão inicial, que matou tanta gente quanto acabou matando. Foram as tempestades de fogo causadas pelos prédios em chamas e tudo mais. Então, e depois disso, o mundo continuou existindo. Mesmo depois de não uma, mas duas armas nucleares terem sido lançadas na Segunda Guerra Mundial? Sim, sim. E o lançamento dessas armas nucleares acabou de fato forçando o Japão a se render? Não. O Japão já estava se rendendo. Eles já estavam entrando em contato com os Estados Unidos, dizendo: nós nos rendemos, só deixem a gente manter o imperador. Então esses ataques realmente acabaram com a guerra? Não. Esses ataques acabaram com o mundo? Não. Esses ataques nos jogaram numa nuvem nuclear de poeira a ponto de a civilização entrar em colapso? Não. A Rússia testa armas nucleares o tempo todo. A Tsar Bomba faz Hiroshima e Nagasaki parecerem um traque. Chernobyl, uma das maiores explosões nucleares da história. E aqui estamos nós, ainda vivos. Então, se Israel usasse uma arma nuclear tática, ou até todo o seu arsenal nuclear contra o Irã, eles não conseguiriam destruir tudo. Isso provocaria uma resposta que acabaria envolvendo Israel, ou melhor dizendo, a Rússia e a China. E aí, Israel estaria correndo o risco de simplesmente deixar de existir, com ou sem a chamada opção sanção. Então, olhando para o que eles podem fazer agora em termos de escalada, as opções acabam rápido, as munições defensivas acabam rápido, os interceptores acabam rápido, e a capacidade de atacar em profundidade também acaba rápido. Eles conseguem atingir alvos bem duros, conseguem decapitar o regime, conseguem decapitar a guarda revolucionária. Já fizeram isso. Mas a gente viu que o governo do Irã e a guarda revolucionária são resilientes e conseguem se recuperar. Eles não vão ser derrotados por bombas e Israel não tem como entrar por terra. Então seria imprudente e totalmente inadequado Israel tentar enfrentar o Irã sozinho, sem o apoio direto dos Estados Unidos. E não estou falando de ficar ali nos bastidores, ajudando com logística. Os Estados Unidos teriam que se envolver diretamente. E se os Estados Unidos não forem fazer isso, isso precisa pesar muito nos cálculos de Israel, nas decisões sobre o que eles estão pensando em fazer como resposta. Mas eu acho que, sabe, o Donald Trump talvez esteja mais na linha de dizer, olha, vocês estão por conta própria. Quando você olha para o campo de batalha no Líbano, acha que Israel vai enfrentar a mesma situação que vem enfrentando? Porque muita gente diz que Israel, aos poucos, basicamente tomou a maior parte do território da Cisjordânia e que vai fazer o mesmo no sul do Líbano. E eu não sei sobre a Cisjordânia. Sabe, da última vez que a gente falou sobre isso, o governo Trump tinha dito que não deixaria Israel anexar a Cisjordânia. Vamos ver se essa promessa ainda vale. Mas quando se trata do Líbano, é totalmente diferente. Todo o conceito da guerra é diferente. Eles estão usando drones, estão usando foguetes, estão usando emboscadas, e Israel não está preparado para isso. Na minha opinião, um dos principais objetivos de Israel, ao atacar Dahia, foi avisar que as pessoas em Dahia, um subúrbio ao sul de Beirute, deveriam sair de suas casas. É uma área muito populosa, com algo em torno de 400 mil pessoas, que devem deixar suas casas. E de novo, enquanto eles estão bombardeando Tiro agora, é uma área muito populosa também. E quando a gente olha o que está acontecendo, a luta do Hezbollah contra Israel é um exemplo clássico de guerra assimétrica, de resistência guerrilheira contra uma força convencional. E dizer que, o Hezbollah não consegue segurar eles. Olha, eu odeio decepcionar quem pensa isso, mas eles estão segurando sim. Eles conseguem, e já fizeram isso antes. É só olhar para a guerra dos Estados Unidos no Iraque. Foram 42 dias até o fim. Agora, a gente já está com mais de 100 dias dessa guerra, e ainda estamos longe de qualquer tipo de vitória tática ou de cumprimento de missão. Ainda estamos tentando entender para onde estamos indo.
No Iraque, a gente declarou vitória no 42º dia, 42 dias depois. O presidente Bush pousou no porta-aviões. Missão cumprida. Derrotamos o regime. Capturamos Saddam. Missão cumprida. E ao fazer isso, passamos os outros 22 anos, e ainda estamos lá, com todo o nosso grande exército convencional, lutando contra insurgentes que nos atingiam com bombas caseiras, táticas de guerrilha e guerra simétrica. A mesma coisa aconteceu no Afeganistão, onde milícias enfrentaram o poderoso exército dos Estados Unidos e toda a coalizão da OTAN, e venceram. Então achar que o Hezbollah não pode resistir e vencer Israel no sul é um erro, e não condiz necessariamente com o que a história mostra. Então, o que Israel quer fazer? Israel quer, sem dúvida, tomar todo o sul, todo mesmo, e quer tomar todo o sul até o rio Litani. Eles querem tirar todo mundo de lá. Não só o Hezbollah, mas todo mundo. Depois querem estabelecer uma zona de segurança ao norte do Litani, provavelmente de mais ou menos 1 quilômetro, que eles controlariam. E como todo mundo sabe, quando Israel entra numa zona de segurança, ela só tende a se expandir. Já fizeram isso na Cisjordânia, em Gaza, no Líbano e na Síria. Então, onde quer que avancem com essa zona de segurança, vão continuar empurrando. Para o Hezbollah, isso é uma ameaça existencial. É uma luta pela sobrevivência. E o Hezbollah tem capacidade para atingir com força as tropas terrestres das Forças de Defesa de Israel. De novo, a Força Aérea de Israel é muito capaz em operações de ataque. Tem ótimas aeronaves, excelentes pilotos, todas as bombas, munições e jatos que nós fornecemos para eles. Já as forças terrestres do IDF acabam se enrolando rápido quando enfrentam uma ameaça insurgente assimétrica. A gente já viu isso em Gaza, já viu também no Líbano. E o Hezbollah vai continuar batendo neles com força. E se o Ansar Allah, lá do Iêmen, resolver, se envolver e começar a atacar por trás, por assim dizer. Porque o Ansar Allah, os Houthis do Iêmen, têm munições que alcançam Israel com facilidade. Mesmo que o Irã fique só observando, se o Ansar Allah e o Hezbollah atacarem Israel pela retaguarda e pela frente ao mesmo tempo, isso pode ser extremamente prejudicial para a capacidade de defesa de Israel. Eles não têm um exército expedicionário. They don't have an expeditionary army. Se a gente partir do que foi publicado pela Axios, que um funcionário do governo americano teria dito ao site que, no momento, o objetivo na situação atual da guerra é o seguinte: Benjamin Netanyahu precisa continuar o conflito para se manter vivo politicamente em Israel. Já nos Estados Unidos, Donald Trump precisa sair da guerra, escapar dessa armadilha no Oriente Médio, para continuar vivo politicamente por lá. São duas realidades completamente diferentes, a dos Estados Unidos e a de Israel. Elas não vão se sobrepor. Por isso, cada um precisa tomar suas próprias decisões. Então, quando a gente fala do cálculo do lado americano, o que exatamente eles precisam para sair da região? Qual seria o momento em que Donald Trump diria, pronto, acabou, vamos sair daqui? Eu vejo a situação do Donald Trump de um jeito um pouco diferente. Concordo com você, mas eu acrescentaria mais um ponto. Primeiro, eu diria o seguinte: no caso do Netanyahu, está claro de que lado do Rubicão ele está. Ele precisa continuar a guerra para garantir a própria sobrevivência política. Ponto final. Ele já cruzou o Rubicão. O Donald Trump, por outro lado, é como um caracol rastejando na beira de uma lâmina. Para que lado ele vai? Porque se ele continuar a guerra, fica numa posição ruim, tanto politicamente quanto internamente. Mas se ele parar essa guerra, também fica numa posição ruim politicamente e internamente. Porque tem gente como o Lindsey Graham, o Ted Cruz e outros que querem que ele leve essa guerra adiante, e até quando ele menciona algo como "vamos recuar disso", já enfrenta resistência. Não. A gente precisa lutar por Israel. Você vai levar isso para casa, vai levar essa vitória grande. Então o Donald Trump está numa situação ainda mais delicada, porque ele enfrenta a própria sobrevivência política e, digamos assim,
a corda no pescoço, o peso que cai dos dois lados. Então, olha, o único caminho que eu vejo para o Donald Trump, se ele estiver ali, na sala de situação, com a base mais linha dura dele dizendo: se você desistir disso, cara, a gente vai se voltar contra você, vamos te abandonar. E aí, com os democratas que já querem te tirar, vão te empichar, te condenar e te remover do cargo. E aí acabou. Essa é a ameaça. É isso que estão usando contra ele. Ele não quer ser, sabe? E todo mundo falando em impeachment, impeachment, impeachment. O Donald Trump foi impeachado 2 vezes no primeiro mandato. 2 vezes. Agora, para um processo de impeachment realmente ter efeito, mais do que um papel bonito, é preciso 3 etapas: impeachment, condenação e remoção. E para isso você precisa do Senado. Então, com toda essa gente no Senado, linha dura, pressionando o Trump para continuar, isso é algo que eles mantêm sobre a cabeça dele. Se eu fosse o Donald Trump, eu teria que pensar: tá, como é que eu saio dessa e ainda sobrevivo politicamente? Bom, eu não posso simplesmente encerrar essa guerra de qualquer jeito. Eu não posso acabar com essa guerra dizendo algo tipo: vamos fazer um acordo para eles não conseguirem isso. Vamos fazer acordos para que eles não tenham a bomba nuclear. Aí todos os falcões da guerra vão dizer: como assim? Você é o Barack Obama agora. A gente já teve o JCPOA. Vai voltar para aquilo? Não, você vai terminar isso. E aí vem a oposição a essa ideia, como a gente viu na resolução dos poderes de guerra que foi aprovada. Isso foi uma advertência e uma repreensão à guerra de Donald Trump, dizendo: tira a gente disso. É isso que eu vejo acontecendo num futuro bem próximo. O próprio Donald Trump até deu a entender que nas próximas 2 semanas, algo vai acontecer que levaria à rendição deles. Isso quer dizer uma arma nuclear? Não. O que eu acho que o Donald Trump está planejando é uma operação militar para mostrar a capacidade das Forças Armadas dos Estados Unidos de tomar o Estreito de Hormuz. Não de forma permanente, não por muito tempo. Uma operação bem temporária para tomar o controle. Para mostrar ao mundo, e também a Oman, algo como: olha, as negociações estão acontecendo. Se vocês quiserem algum tipo de controle administrativo compartilhado com Oman sobre o Estreito de Hormuz, tudo bem, mas fiquem cientes, a qualquer momento que a gente quiser voltar e tomar o controle, se tentarem dificultar, nós conseguimos fazer isso. Só que, por enquanto, os Estados Unidos ainda não demonstraram isso. A gente ainda precisa demonstrar. Precisamos mostrar essa carta. Ainda não mostramos. O Donald Trump também precisa mostrar para sua base e para o povo americano que ele eliminou qualquer potencial nuclear, de qualquer tipo. Não importa se o Irã tinha ou não ambição, se não tinha, se não estava construindo capacidade para armas, isso não muda nada. Toda a justificativa era que Israel conseguiria uma bomba se a gente não atacasse. Foi por isso que atacamos. Esse é o risco existencial. Essa é a ameaça ao nosso país. Essa é a ameaça para o cidadão comum. Só que o Donald Trump perdeu a chance de dizer: nós já destruímos isso antes, então não precisamos fazer de novo. Ele mesmo já afirmou que não destruímos tudo na Operação Midnight Hammer. Então a capacidade ainda existe. Então o Donald Trump vai ter que fazer algum tipo de operação para tomar posse de uma certa quantidade de urânio. Alguma quantidade que ele possa mostrar para o povo americano e dizer: eu, Donald Trump, lancei essa operação militar com as nossas grandes e incríveis forças armadas e nós conseguimos. Tá aqui, olha. Tipo o ataque contra o Osama Bin Laden ou a captura do Saddam Hussein, naquele buraco onde ele se escondia. Tá aqui a foto. Pegamos ele. O Donald Trump precisa de algo para colocar na capa do New York Times, ou sei lá, para a Fox News espalhar por toda parte e dizer: conseguimos, pegamos. O Donald Trump mandou os melhores e nós pegamos o urânio. Seja um saquinho tipo Ziploc com a palavra urânio escrita, seja algum tipo de recipiente prateado com luzes e fumaça para parecer misterioso, ou até uma pedra pintada. Eu não sei. Se eu fosse o Donald Trump,
eu estaria conversando com Hollywood para conseguir uns adereços para parecer que a gente conseguiu alguma coisa. Porque, sinceramente, é provável que a gente consiga entrar lá e pegar urânio empobrecido? Agora não, nem tão cedo. O Irã nem consegue isso. Então, dependendo de onde esse material estiver, é uma missão que não tem como dar certo no tempo que precisaria. O Donald Trump precisa sair dessa rápido, e ele não pode sair de mãos vazias. E o que ele pode levar é tipo Indiana Jones, sabe? Quando ele vê aquele ídolo e troca por um saquinho de areia. Mas para sair do templo, é exatamente aí que o Donald Trump está agora. Ele precisa mostrar alguma coisa para o povo americano. E isso não é um acordo. Não é um vamos concordar com sanções ou vamos suspender algumas, porque tudo isso só faz parecer de novo o que o Barack Obama tinha. Ninguém vai aceitar isso. Ele precisa ter algo concreto. Então eu acho que nas próximas semanas a gente vai ver uma operação militar muito coordenada, precisa e forte contra o Irã, como a saída que o Donald Trump vai tentar usar nessa situação. O que vai acontecer com o Estreito? Isso ainda está em aberto. Eu acho que o Donald Trump deixaria isso de lado. E quanto à suspensão das sanções? Será que o Catar entra como intermediário para começar a devolver aqueles ativos congelados ao Irã, para que o Trump possa dizer, olha, não sou eu que estou fazendo isso. Chega de guerras, a gente está fora dessas guerras. Não é problema nosso. Eu não me importo com o Estreito. A gente pode fazer de outro jeito. Olha, agora temos a Venezuela. Não precisamos do Estreito. Quanto ao regime, bem, se o povo do Irã não quer mudar, a gente deu a chance. Isso é com eles. Ele pode simplesmente deixar isso para lá. Pode deixar tudo para lá. Se ele conseguir mostrar para o povo americano que eles não vão conseguir uma bomba, não precisa ser verdade. Não precisa realmente significar nada. Não precisa ser real. Ele só precisa mostrar alguma coisa para a base dele. E eu acho que é isso que vem nas próximas 2 semanas. O que a gente vai ver é algum tipo de ataque muito, muito bem planejado e coordenado contra o Irã. Mas, de novo, quanto mais complicado o plano fica, mais catastrófico pode ser o fracasso. A CNN acabou de informar, Tony, que foi um drone iraniano, modelo Shahed 136, que atingiu o helicóptero Apache. Então, foi isso que eu tinha ouvido antes, sabe? Por causa do que aconteceu. Ontem à noite, no último quarto do jogo do New York Knicks, no Madison Square Garden, quando o Donald Trump recebeu essa notícia, isso aconteceu durante o jogo, ele reagiu bem rápido. O CENTCOM informou que havia um helicóptero caído. Disse que os pilotos estavam bem, que estavam seguros, já em casa. Algo assim. Mas agora a gente sabe que isso não é verdade. Os pilotos estarem bem, ok? Talvez seja verdade. Eu não sei. E aí é que fica meio duvidoso, né? Porque, como eu disse, num helicóptero você não se ejetar. Você não pula nem se ejetar de um helicóptero. Você desce com ele. Essa é a única opção num helicóptero. Você desce com ele. Então o piloto pode sobreviver? Olha, sim, especialmente se for um pouso na água e não tiver acontecido algo catastrófico, tipo o helicóptero inteiro explodir no ar. Mas se o Apache foi atingido por um drone Shahed de ataque único, eu não consigo imaginar que tenha sobrado alguma coisa. Pensa naquele incidente que aconteceu no aeroporto Ronald Reagan, quando o helicóptero Black Hawk UH-60 bateu, acho que num jato regional da Delta Airlines. Quer dizer, os dois se chocaram no ar, praticamente em velocidade total, e o que sobrou foi só destruição e pedaços retorcidos de metal. Então o piloto sobreviveu? Talvez. Donald Trump, dizendo que eles estavam bem, estavam seguros, já tinham voltado para casa. Só que isso não era verdade, porque eles foram resgatados no mar. E quem fez o resgate foi um drone marítimo. Um drone dos Estados Unidos foi quem os encontrou. Dá para imaginar isso? Você ali boiando no Golfo de Omã, o helicóptero explodiu e de repente aparece um drone, sem ninguém a bordo, nenhuma pessoa. Você pensa, o que é isso? Eu subo, eu me agarro? Sei lá. Mas essa operação de resgate não aconteceu tão rápido assim.
Com certeza não há tempo de Donald Trump dizer tá tudo bem, nada para ver aqui, tudo certo, tudo tranquilo. Mas o fato é que eles conseguiram atingir o Apache com um drone. Isso não foi um ataque de longo alcance, tipo jogar a bola e ver onde ela cai no campo. Não foi assim. Se você explodir qualquer coisa, tudo bem, qualquer coisa que exploda lá do outro lado é bom. Não, isso foi preciso. Foi preciso mesmo. Derrubar um helicóptero Apache no ar com um drone de via única. Não foi um míssil teleguiado, nem um foguete com busca de calor, nada disso. Foi um drone controlado por FPV, lançado contra um Apache. Isso eleva o nível do jogo. É um novo patamar na guerra com drones que o Irã acabou de introduzir. Então foi oportunismo? O Irã planejou isso? Provavelmente não. Eles viram a oportunidade? Com certeza. Foi planejado atirar com o drone? Aí eu já não sei. Talvez tenha sido algo tipo, ei, ativem as defesas costeiras, o Bob tá dormindo, não temos os mísseis teleguiados, manda o drone. E funcionou. Então muitas vezes é assim que a marcha rumo à insensatez acaba trazendo novas formas de guerra, por pura oportunidade. Isso é enorme. Se for verdade, eu já tinha ouvido que era, mas se agora a mídia ocidental está noticiando, se até o grande muro de propaganda da Fox News está dizendo isso, é a CNN ou a Fox? Ah, a CNN. Dá na mesma. Então, se a CNN está dizendo, é porque pelo menos é o que o governo permite que eles digam. Se foi mesmo um drone kamikaze, um daqueles drones Shahed, que derrubou esse Apache, aí estamos falando de um drone de $30 mil destruindo uma aeronave de 100 milhões. Isso é enorme. Eu acho que essa é a nova equação, porque eles estão falando em patrulhar o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz faz parte do território iraniano. Isso mesmo. Ou você está em território de Omã, ou está em território do Irã. É um ou é outro. Então, quando as pessoas dizem que o Estreito de Hormuz é uma via marítima internacional e tal, na verdade, o estreito em si, naquele corredor estreito e navegável que foi acordado para passagem internacional, não é água internacional. Ele passa direto pelas águas territoriais de Omã e do Irã. De qualquer forma, aquele helicóptero, bom, a gente sabe que Omã não está exatamente do lado dos Estados Unidos. Omã não teria permitido isso abertamente. Eu não acho que Omã teria tomado alguma atitude contra aquele helicóptero, ou sei lá, prendido os pilotos ou algo assim, mas com certeza também não seria simpático aquilo. Omã meio que se alinhou com o Irã nessa questão. Então sim, onde quer que aquele helicóptero estivesse voando, não era só um passeio tranquilo, um voo de lazer. Era um helicóptero de ataque fazendo reconhecimento armado ao longo da costa do Irã. E recentemente esse tipo de aeronave já disparou mísseis Hellfire contra petroleiros. Então existe uma ameaça ali? Sim, o próprio helicóptero representa uma. Há uma violação de soberania? Claro, dentro das águas e do espaço aéreo iranianos. Já demonstrou ser uma ameaça antes? Com certeza. E uma ameaça real. Então, se a gente pensar em termos de legitimidade de alvo, o Irã teria base ou justificativa para atacar. Agora, se eu fosse conselheiro do Trump, eu perguntaria, isso é questão de ego ou de necessidade? Porque do ponto de vista militar, o que exatamente isso alcança? Na prática, nada. Mas tem um enorme potencial de nos arrastar para um novo nível de escalada. E esse tipo de escalada não vai terminar bem para nós, para os Estados Unidos. Tony, se os Estados Unidos decidirem deixar a região do jeito que você acabou de mencionar, eu acho que o problema para Israel vai crescer, e vai crescer muito rápido. Porque com a nova equação que o Irã introduziu na região, se você atacar o Líbano, se você atacar, eles vão reagir, e não vai ser só o Irã. A gente tem os iemenitas também, que vão responder a Israel. Os Estados Unidos estão fora. Israel fica sozinho, e Israel quer atacar todos os países, um por um, sem ter nenhum tipo de resposta deles. Foi assim que funcionou por décadas para Israel. Eles atacavam, destruíam, matavam e assassinavam pessoas sem sofrer nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de resposta por isso.
E agora, essa equação foi destruída pela nova realidade da guerra. E esse é o cenário dos Estados Unidos hoje. O que eles podem fazer se a gente considerar que os Estados Unidos saiam da região ou permaneçam lá? Olha, os últimos mísseis que o Irã lançou contra Israel, que foram disparados em direção a Israel, atingiram vários alvos dentro do país. Sim, atingiram. E isso não foi noticiado pela grande mídia, a Fox News, como você acabou de mencionar. Eles não mostram a realidade do que está acontecendo. Os Estados Unidos estão lá, continuam sendo atingidos por mísseis iranianos. Eu realmente não sei o que mais os Estados Unidos podem fazer para mudar essa realidade, porque ela simplesmente está lá. Olha, neste momento os Estados Unidos estão do lado errado da história. Estamos apoiando o lado errado. E se a gente não sabia disso há 103 dias ou 102 dias, com certeza já devia estar claro agora. E sabe, quando as pessoas dizem, é para abandonar Israel, não precisa ser abandono necessariamente. Não precisa ser algo tão drástico assim. Os Estados Unidos, com todo o seu poder, diplomático, político, econômico e militar, se realmente quisessem conter o seu aliado, poderiam fazer isso. O problema não é falta de capacidade, é falta de vontade. E essa falta de vontade vem de quê? De algum tipo de compromisso, de uma visão religiosa? Eu acho que se você perguntar para o Ted Cruz, com certeza vem daí. Se você perguntar para o Lindsey Graham, com certeza é por causa de dinheiro. Se você realmente olhar e entender a verdade sobre o Donald Trump, eu acho que é provavelmente por causa de compromissos e dinheiro. Então, todos esses fatores entram na questão de por que os Estados Unidos não agem para conter, sancionar, controlar, reagir, colocar Israel de volta nos limites. A pergunta não é se podemos, mas por que não fazemos isso? E o motivo, na minha opinião, é muito repugnante. A grande mídia nos Estados Unidos e os membros do Congresso não querem que o povo americano veja o verdadeiro porquê. A gente está começando a enxergar isso cada vez mais, mas ainda tentam encobrir tudo com essa fachada de patriotismo, de defesa nacional e com o discurso de que o Irã é uma ameaça existencial. E eu vou te dizer o que é irônico em tudo isso. Na Estratégia de Defesa Nacional, que acabou de ser divulgada em 2025, no dia 5 de dezembro de 2025, assinada por este presidente, se você olhar o documento, ele traz as diretrizes para as Forças Armadas. O que precisamos fazer para defender o país? E aí, se você examinar a Estratégia Militar Nacional, que deriva dessa primeira, ela define os inimigos do Estado, por assim dizer. Lá está claro, a China é a nossa ameaça mais aguda. A gente precisa manter o ritmo com a China, tanto militar quanto economicamente. Essa é a ameaça existencial, a China. Já a Rússia é a ameaça mais imediata. Temos que manter pressão sobre a Rússia, porque é com ela que há mais chance de um conflito direto, uma guerra de fato. Mas eles continuam sendo uma ameaça. E depois ainda tem a Coreia do Norte. O Irã estava mais embaixo na lista de ameaças a serem consideradas, ou de coisas para ficar de olho. E agora estamos aqui, sem nenhuma mudança nas condições desde aquela avaliação. E de repente, o Irã virou a ameaça existencial. E é com ele que vamos entrar em guerra, porque Israel disse que sim, não porque a nossa própria inteligência tenha mudado para justificar isso. Agora estamos à beira de uma nova escalada. E a questão é, Israel ou não? Quando o próprio Pentágono dos Estados Unidos, a nossa agência de inteligência do Departamento de Defesa, classificou a presença de Israel no nosso país como o maior risco de inteligência, o risco mais alto que existe. Condição de proteção de força Delta, nível crítico. Force Protection Condition Delta, critical. E o que isso significa é que a ameaça identificada, que nesse caso é Israel, representa uma ameaça existencial à segurança do nosso país. E mesmo assim, por que a gente ainda está discutindo se deve ou não apoiar Israel?
O próprio Pentágono identificou Israel como a ameaça mais crítica. Literalmente, usaram a palavra crítica. A ameaça mais crítica à nossa segurança e à nossa soberania como nação. Ainda assim, estamos questionando se vamos continuar apoiando eles nessa guerra, ou na guerra deles contra o Líbano, ou no que estão fazendo em Gaza. Então, a única explicação racional para isso é a seguinte: a gente sabe o que está errado. Sabe? A gente vê o mal? Vê. A gente sabe que está do lado errado das coisas. Sabe? A gente tem a capacidade de mudar isso, de parar e passar para o lado certo? Temos. Então por que não fazemos isso? E é isso que vai voltar para nós. É isso que os americanos querem saber. E a resposta para isso não vai aparecer num saquinho de Ziploc cheio de urânio. Também não vai estar só nos arquivos do Epstein. A razão disso vai muito mais fundo. Mas quando você olha para isso e se pergunta por quê, é uma pergunta que precisa ser respondida. E eu acho que essa guerra com o Irã é só um apêndice que cresceu a partir disso, algo do qual a gente não consegue se afastar. Não dá para simplesmente cortar esse apêndice fora. E o Donald Trump, eu não sei como ele vai sair dessa. Mas acho que a maneira como ele vai tentar, e não acho que vá dar certo, é dizendo que não são botas no chão, porque a gente não vai entrar e ficar lá. Não é aquele negócio de botar tropa no terreno, como nos tempos do Bush, do Biden ou do Obama. Não é esse tipo de operação. É mandar um grupo de operações especiais, rapidinho, entrar, atacar com força, explodir um monte de coisa, matar muita gente, sair e dizer, pronto, fizemos. É isso que ele quer. Eu não acho que vai dar certo, mas é o que ele está tentando fazer. Quer dizer, há 2 semanas, e até na semana passada, ele reuniu os conselheiros de segurança nacional e os assessores militares na sala de situação para receber um informe sobre um plano. Eles não estavam explicando para ele como fazer pipoca. Tony, o que você acha dessas novas seções, a seção 224, que unem os 2 exércitos, o dos Estados Unidos e o de Israel? O que isso significa para os Estados Unidos? Olha, para mim, isso é uma ameaça que vem de dentro. É uma loucura que a gente mesmo criou. It's such a threat from within. It's a folly of our own doing. It's a trap that we set. É uma armadilha que a gente mesmo montou. Sabíamos que ela estava lá, entramos nela e agora essa armadilha está presa no nosso pé. E só temos 2 opções: ou cortamos o pé ou morremos. Então qual é exatamente o problema dessa seção 224? Na verdade, essa seção é a iniciativa de cooperação em tecnologia de defesa entre os Estados Unidos e Israel. É isso que ela é. Na resolução da Câmara 880, que é a versão da Câmara do NDAA, ela aparece como a seção 224, não como algo separado. É um parasita, está grudado em todo o nosso orçamento de segurança. O que vimos na quinta-feira passada foi o Ro-Khanna e o Thomas Massie apresentando uma proposta no plenário para alterar a versão da Câmara e tirar a seção 224. E isso não passou. Agora, entrando nesta semana, que já começou hoje, mais coisas vão acontecer amanhã. É por isso que eu estou aqui em Washington, D.C., para continuar essa luta, ou pelo menos para me manifestar sobre isso. Agora isso vai para o plenário, onde está a resolução da Câmara 880, com 224 nela. Lembra que a emenda para tentar tirar isso foi rejeitada. Então agora segue adiante, e a Câmara vai ter que votar sim ou não sobre a emenda. Não há dissidência suficiente na Câmara para dizer não ao NDAA. Vai ser aprovado na Câmara. Agora, o que é particularmente interessante sobre o NDAA, e que é diferente da legislação tradicional, no processo em que ela passa pelo sistema legislativo bicameral, depois pelo judiciário e chega ao executivo para ser assinada e virar lei, é que tanto o Senado quanto a Câmara têm, ao mesmo tempo, suas próprias versões. Na Câmara, ele nasce no Comitê de Serviços Armados. E se alguém quiser saber mais sobre isso, é só procurar quem é o presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara.
Ele recebe cerca de 2 milhões e 200 mil dólares de dinheiro da AIPAC todo ano, só neste ano. E aí tem a versão do Senado, com o senador Roger Wicker. Ele recebeu mais ou menos 2 milhões e 100 mil dólares da AIPAC, só neste ano também. Então é daí que veio essa versão do projeto, nas duas casas, feita por congressistas comprados pela AIPAC. A versão da Câmara vai ser aprovada. A única esperança que a gente tem de matar a 224, ou a Iniciativa de Cooperação em Tecnologia de Defesa, são duas chances que ainda restam. Ou ela é retirada da versão do Senado e ela está na versão do Senado. Você não vai encontrar como seção 224, porque lá não é uma resolução da Câmara, é uma resolução conjunta, depois que sai do Senado. Então essa linguagem está lá? Está sim. A gente ainda tem uma chance de matar isso antes da votação no Senado, para tirar do texto. Mas, sinceramente, eu não acho que o vai acontecer. Quando o projeto sai do Senado e da Câmara, é aí que eles reúnem o chamado Grupo dos 8. Aí você tem o presidente da Câmara, o presidente pro tempore do Senado, o presidente da Comissão da Câmara, o presidente da Comissão de Serviços Armados do Senado. Eles trazem também os assessores financeiros de cada lado e o pessoal do orçamento. Juntam todos esses, o Grupo dos 8, para decidir o rumo do projeto. Então, essa é outra chance de barrar a proposta. Mas o tempo não está a nosso favor, e eu não acho que ela vai ser barrada no Senado. A única chance que restaria seria derrubar na resolução conjunta, com o Grupo dos 8. Mas mesmo assim, olha quem está envolvido. Mike Johnson, Roger Wicker. Você acha mesmo que eles vão barrar isso? Não vão. A questão é que do jeito que a seção 224, ou a redação da iniciativa foi colocada, ela não é um projeto de lei isolado que possa ser derrubado. A única forma de acabar com a iniciativa de cooperação em defesa entre os Estados Unidos e Israel é se você derrubar toda a NDAA. E não dá para derrubar toda a NDAA. Por lei, uma versão dela precisa ser aprovada. Não tem como matar a NDAA. Então é aí que entra a questão. Quem tem mais aliados? Ela precisa ser aprovada. Se isso virar uma briga no Senado, como aquela paralisação que a gente já viu, e a coisa for por esse caminho, no fim das contas ela vai ter que ser aprovada. E quando for, quem é que vai sair ganhando? Quem tem o poder? Bom, os republicanos têm o poder. É provável que seja aprovado? É sim. E aí, a nossa última esperança, a última esperança da República, seria o Donald Trump vetar, caso fosse aprovado. Mas eu não vejo isso acontecendo. Então, para mim, neste ano, o NDAA vai passar do jeito que está. O ponto principal que os Estados Unidos precisam entender é que agora estamos entregando o que foi classificado como a maior ameaça existencial à nossa segurança e às nossas forças armadas. Um país que cometeu espionagem, sabotagem e subversão. E isso não é teoria da conspiração. O Pentágono, o diretor da Agência de Inteligência de Defesa, o tenente-general James Adams, determinou que esse país é Israel. E agora a gente quer simplesmente entregar as chaves do cofre para eles. O assaltante do banco está ali no saguão. Todo mundo sabe quem ele é. Ele já tirou a máscara. E a nossa resposta para o país é: tá aqui as chaves do cofre e ali está o carro de fuga. A gente já entregou as chaves do cofre. Mas se a gente não acabar com isso, na próxima Câmara, no próximo Congresso, no próximo NDAI, antes que o Acordo de Cooperação em Defesa, que eu costumo chamar de DTIC, vire uma lei por conta própria, aí sim, eles entram no carro de fuga e dizem até mais. Então a gente tem poucas chances de barrar isso agora. Eu não acho que essas medidas vão funcionar, e acredito que isso vai passar. E espero que isso sirva como um alerta para a América, porque agora o lobo em pele de cordeiro mostrou quem realmente é. Então a gente vai entregar o cajado do pastor e dizer: toma, agora você é o pastor lobo. Ou vamos defender nossa soberania como nação e dizer: não, a gente não vai fazer isso. Eu temo pelo que vem pela frente. Tem dias difíceis chegando.
E se alguém acha que não vamos ser arrastados ainda mais para essa guerra com o Irã, por causa das ações que Israel tomar, eu acho que essa pessoa está sendo ingênua. Isso vai continuar. E quando as pessoas dizem, já se passaram 100 dias, já faz tanto tempo, blá blá blá, me mostre uma guerra americana em que a gente entrou e não ficou por décadas. Afeganistão, Iraque, Síria. Temos tropas no Iêmen, temos tropas na Somália. E sabe quanto tempo levou o Vietnã? E saímos de lá sem vitória. Então quem acha que agora com 100 dias já é muito tempo e que isso vai acabar logo? Não, não vai. Isso tem potencial para continuar pelo resto da minha vida. A ponto de o meu filho e o filho do meu filho talvez estarem lutando no que quer que essa guerra se torne. Quem diria, né? Quem diria que haveria jovens, não apenas jovens, mas filhos e filhas da América, que hoje estão no exército, já em cargos altos, e que se alistaram para lutar na guerra global contra o terror, e que nem estavam vivos quando aconteceu o 11 de setembro. Eles nem tinham nascido. Quer dizer, se a gente parar para pensar, essa guerra em que estamos agora tem sim o potencial e todos os elementos que lembram muito o Iraque, o Afeganistão, a Síria, para seguir nesse ciclo de escalada, desescalada, escalada, desescalada, de novo e de novo. E daqui a 20 anos a gente ainda está lá. E olha, tem tudo para ser assim. E se o americano comum não acordar para essa realidade, todo mundo vai acabar afundando junto. Acho que você tem razão sobre o ponto de que essa guerra vai continuar, e nós vamos ter que lidar com isso. Vamos ver o que acontece. Obrigado, Tony, por estar com a gente hoje. Foi um grande prazer, como sempre. Até breve. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você. Se cuida, viu? Tenho certeza de que a gente vai se falar de novo em breve. Obrigado. Você, man. Me sork, Brang. Thanks.